Olá, eu sou Suzana da Silveira, sou terapeuta holística, especialista em terapia de vidas passadas. E vou narrar para vocês hoje a minha primeira regressão, que foi espontânea. Então vamos lá, né? Isso! A minha primeira regressão ocorreu na fazenda. Nós fomos na fazenda de parentes passar as férias de julho. E chegando lá, nossa, ficamos encantados, né? Porque a gente conhecia alguns animais, assim, tipo uma galinhazinha, um pintinho, cachorrinhos, né? Diversas espécies de cachorrinhos, gatinhos, mas a gente não tinha visto um boi, uma vaca, um cavalo, assim, ao vivo. Nossa, foram muitas emoções. Nós corríamos de um lado para o outro e eu vendo as energias, eu adorava ver os orgônios que eu consegui ver lá, né? Até então eu não sabia que era orgônio, lógico, orgônio é são blocos de energia, né? Eles são, assim, bolinhas, como aquelas que a gente faz bolinhas de sabão, né? Então, parecido, lógico que não é a mesma coisa, né? Os orgônios são orgônios. Então, eu fiquei encantada com os orgônios, vendo o campo áurico das plantas, os animais, eu vi também os campos energéticos dos animais, só que eu não sabia de tudo isso. Eu sabia que eu estava vendo, mas eu não sabia o que se tratava, né? Até mesmo o orgônio, eu não sabia que se chamava orgônio, que era bloco de energia, né? Não tinha esse feedback. Mas eu corria atrás, eram umas bolinhas, né? A gente corria atrás. Bom, ao cair da noite, como eu disse, né? Não tinha luz, apenas lampião. Nós estamos falando de 1966, né? Então, era bem rústico ainda os processos, né? E nós ficamos lá em volta do fogão a lenha, né? E as crianças correndo, os adultos contando as histórias, né? Tem sempre umas histórias para contarem e tal. Dormem cedo todo mundo, né? Acorda cedo, mas dormem cedo. Então, vamos todos dormir. E quando eu me deito, lógico, provavelmente eu entrei na sonolência, mas eu me vi tendo um bebê. Veja bem, isso é importante frisar. Naquela época, as crianças acreditavam em cegonha. Ninguém sabia como os nenéns nasciam. Não se comentava isso. Falava, cegonha vai trazer o neném. Era basicamente isso. E de repente eu me vi ali, em trabalho de parto. Eu não sabia. Lógico que eu, enquanto criança, não sabia que era um trabalho de parto, mas eu sabia que eu estava sentindo dores como aquela moça que estava do meu lado. Aquela moça era a minha vida passada. Só que até então eu não sabia, né? Lógico. E ela também estava sentindo muitas dores e a cozinheira foi até lá para ajudar, né, no trabalho de parto, né, para nascer logo o bebê e tal. E eu sentia também as dores. Lógico que eu acho que ela sentia mais, mas eu também estava sentindo aquelas dores. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que aquela moça era eu. Agora eu não sabia como que ela era eu também, né? Sendo que eu era uma criança e ela já era uma mocinha. Ela já tinha por volta dos seus 16 anos. E a cozinheira lá, né? Quer dizer, era uma lembrança dela que chegou em mim. E eu acabei interagindo com ela, todo aquele sofrimento, toda aquela dinâmica, né? No qual ela passou. E tão logo aquela cozinheira ajudou ela, né, no trabalho de parto, tal, ajeitou a criança, ajeitou ela. Aí ela falou assim, agora eu vou lá na igreja ou vou levar pra roda o bebê. A moça não falou nada, porque era uma criança praticamente, né?
Lógico que depois, né, quando eu já estava na minha fase adolescência, né, com os meus 17 anos, 16 anos, eu estava inclusive na fila do passe quando eu conversando com uma moça sobre, né, o meu procedimento, que eu tomava passe continuamente e nada se resolvia, né? Por quê? Porque eram as minhas vidas passadas que me perturbavam, entendeu? Então, por isso que não havia tratamento de desobsessão, porque eram as minhas vidas que estavam ligadas a mim. Né? Estavam, não estão ligadas a mim. Cada um de nós temos lá as nossas, né? E de repente, aquelas minhas vidas passadas, pode ser que uma ou outra tinha bronca de mim, né? E devido a isso, elas dificultavam a minha vida. E quando eu comecei a fazer o procedimento, né, lá pelos meus 16 anos, 15 para 16, por aí, quando eu comecei a tratar as minhas vidas passadas, as coisas começaram a melhorar para mim. E aí eu fiquei um bom período sem precisar, né, tomar passe. Até tomava, mas um passe mais de limpeza, né, não aquele passe de desobsessão mesmo, que eu tomava continuamente e nada resolvia. Devido a isso, porque as minhas vidas passadas, elas ficavam tão em cima de mim que elas não deixavam. Eu não estou me referindo a essa moça, estou me referindo a outras, tá? Que tinham lá suas diferenças comigo. Então, e essa moça, eu a tratei, foi uma das primeiras que eu tratei, né, com um terapeuta de vidas passadas. E quando ela se tratou, obviamente foi encaminhada, tanto ela quanto a cozinheira, porque a cozinheira estava ali em volta dela também. É impressionante, né? Então, e elas foram encaminhadas. Aí já na minha fase adulta, tá? Quando eu já estava lá com os meus 17, 18 anos, por aí, foi quando nós tratamos essa personagem. Mas tem muitas outras personagens, muitas personagens minhas, que até então eu nunca narrei, porque a gente trabalha muito, corre daqui, corre dali. Mas agora eu quero falar. Então eu comecei por ela, por essa menina tão inocente, que estava simplesmente trabalhando para ajudar, né, nas despesas da família dela. Então ela morava naquela fazenda, ela recebia lá um saláriozinho, provavelmente, a mãe ia lá buscar esse salário. E ela foi estuprada numa festa que teve nessa fazenda e engravidou. Logicamente, não tinha como cuidar dessa criança, né? E foi aí onde entrou, né, a cozinheira, dando todo o feedback para encaminhar esse bebê, né, para um lar que fosse cuidar. Porque ela não tinha condições nem de cuidar de si própria, a mãe já tinha uma tonelada de filhos. Aí nós tratamos ela, foi tudo perfeito, elas se encaminharam, estão bem, com certeza. Foi isso. Então, aos 7 anos, eu acessei essa existência passada minha. Porém, não fiz nada porque eu não sabia. Eu era uma criança, simplesmente essa lembrança veio, né? E com certeza era naquela fazenda mesmo que eu havia trabalhado enquanto aquela mocinha, entendeu? E a mocinha ficou trabalhando para sempre, até deixar o plano físico. E ela sempre mandava dinheiro para a mãe, né? E a mãe vinha buscar, depois os irmãos, né? Quando a mãe deixou o plano físico, e aí foi. Ela foi muito bem tratada, ela, né, já está lá seguindo o caminhar dela, mas lógico,
Como eu sempre menciono, né? Todos nós estamos ligados com as nossas existências passadas. Não adianta a gente querer fazer de conta que não existem as vidas passadas. Elas influenciam sim no nosso dia a dia, principalmente se você não tratar. Aí é que cada vez mais as coisas se tornam difíceis. Agora, se você tratar, obviamente as coisas vão melhorando. Aí fica a critério. Mas que as influências existem, existem. Porque elas são maldosas? Nem sempre são maldosas. Algumas são, né? Porque eu já peguei algumas vidas passadas minhas que realmente queriam enrolar minha cabeça. Mas a maioria das nossas vidas passadas, elas estão perturbadas, elas não sabem de nada, né? E aquelas que são muito espertas, elas realmente dificultam um pouco o caminhar de todos nós, né? Então a gente precisa realmente, hora ou outra, dar uma limpada nesses conteúdos para amenizar, né? E tudo fluir, deixar as coisas acontecerem, mas com mais tranquilidade. É isso aí. A próxima também é muito interessante. É bem interessante. Se tiver perguntas, dúvidas, estou ao seu dispor.